Meus irmãos e amigos, saúdo a todos com a santa, gloriosa paz do Senhor. É com muita alegria que eu venho até você nesse exato momento para trazer uma vez mais uma porção da palavra de Deus. E hoje nós vamos falar sobre a constituição pastoral. Mas antes de falar sobre isso, meus amados irmãos, eu quero que os amados abra a sua Bíblia na Epístola aos Hebreus, capítulo 13 e o versículo 17. Epístola aos Hebreus, capítulo 13, verso 17. E depois, os amados irmãos, abra na Epístola de Paulo aos Efésios, capítulo 4, verso 11. Eu quero que os amados irmãos façam essa leitura responsiva aí na sua casa, tá bom? Mas eu quero falar sobre a constituição pastoral ou a constituição dos pastores. Existe, meus amados irmãos e amigos, algumas pessoas por aí afora que prega dizendo que Deus não deixou pastor. Eles dizem que o pastor único e verdadeiro é o Senhor Jesus. Jesus é o pastor, o sumo pastor dos pastores. Mas eu quero dizer para você que está me assistindo nesse exato momento, que Deus, Ele deu e constituiu pastores para a igreja, para cuidar do rebanho, para cuidar do povo de Deus, para cuidar das ovelhas do Senhor. Quando eu mandei os amados irmãos ler Hebreus capítulo 13, verso 17, lá está escrito que obedecei aos vossos pastores, porque são eles que velam pela vossa alma, para que façam isso com alegria e não chorando ou gemendo. Irmãos, Deus constituiu pastores para cuidar da igreja. Quando eu mandei os irmãos ler lá em Efésios capítulo 4, verso 11, é porque lá o apóstolo Paulo vai citar algumas classes ministeriais. E nessa classe está a classe pastoral, quando ele diz que ele instituiu para pastores. O Senhor Jesus Cristo, quando foi falar com Pedro, depois de haver ressuscitado, disse: Pedro, tu me amas? Aí Pedro disse: eu te amo, Senhor, tu sabe que eu te amo. Então, apacenta as minhas ovelhas. Quem cuida de ovelha é pastor. E quem pastoreia a ovelha é pastor. Então cai por terra essa tese de achar que Deus não deixou pastores. Jesus é o sumo pastor, pastor dos pastores, mas eu quero dizer que ele constituiu, ele formou pastores para cuidar da sua igreja. Ele não deu igreja a pastor, mas ele deu pastor para as igrejas, para que o pastor ensine a santa, gloriosa, perfeita palavra de Deus. Então, Jesus, ele não deu igreja para pastor. Deus, ele deu pastores para suas igrejas, para pastorear as ovelhas, para pastorear ao povo de Deus. Agora eu quero fazer uma rápida observação e reflexão com você. E eu acredito que você vai concordar com o que eu vou falar para você nesse exato momento.
existe o pastor chamado e existe o chamado pastor. Existe o pastor escolhido por Deus e existe o pastor escolhido pelo homem. O pastor chamado, logo se nota a vocação pastoral na vida daquele irmão. Ele tem o dom, ele tem a capacidade, ele tem o chamado divino, englobando-se assim naquela classe que o apóstolo Paulo falou em Efésios capítulo 4, verso 11, que alguns ele constituiu para pastores. Já o chamado pastor é aquele que quer ser pastor a todo custo. É aquele que quer ser pastor a todo custo. Estuda para ser pastor. Abre igreja para se dizer que é pastor. Mas quando você olha os frutos, quando você olha a vocação, não tem nada a ver com o pastorado conforme a Bíblia ensina. E o que é que a gente deve fazer? Criticar? Julgar? Não. A gente deve orar. A gente deve orar e ensinar a esses irmãos que, dentro da palavra, que a vida de pastor não é como eles imaginam. Tem pastor que é pastor mesmo, chamado de Jesus, verdadeiro pastor, com vocação, com chamada da parte de Deus. Mas tem aqueles que não tem nada a ver com o chamado pastoral, que é ser pastor não pelo amor às ovelhas, não por amor à obra, mas por amor à renda, ao benefício que é otorgado àquele pastor, quando ele toma de conta de uma determinada congregação ou de um determinado campo. E eu concordo pela Bíblia que o obreiro é digno do seu salário. Pastor que é chamado por Deus deve ser cuidado pelas ovelhas, pela igreja do Senhor. Mas tem outros que não tem nada a ver com pastorado. Só quer ser pastor por causa do status. Só quer